Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Eu sou Francisco Mazan, seu companheiro de viagem para essa palestra desta terça. E o tema que me coube para conversar com vocês hoje foi os inimigos desencarnados. Naturalmente aqui a gente vai buscar fazer uma vibração, inicialmente trazendo nossos corações e elevando nossa intenção ao Pai Celeste, ao Mestre, à Mãe Santíssima, à Irmã Sheila e a todos os seres de muito amor e de muita luz que vibram em favor da humanidade e que trazem a sua dedicação e energia não somente para atuar no socorro e no consolo de todos nós, encarnados e desencarnados, mas também no despertamento, na possibilidade de tocar nossos corações para um entendimento mais aprofundado da vida do Espírito e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que é trazido nessa esfera de intercâmbio para que nós possamos nos lembrar e relembrar continuamente, não somente que não estamos sozinhos, de que estamos sempre muito supervisionados e amparados pela lei de amor, de justiça e de caridade, mas também de que é esperado de nós que nós possamos, na medida em que vamos assimilando cada conhecimento, cada entendimento dessa vida espiritual que tanto buscamos e dessa compreensão da existência de múltiplos planos vibracionais, de que nós possamos fazer escolhas aqui e agora de sintonizar com aqueles que sejam capazes de sustentar e nos inspirar as melhores ideias, os melhores sentimentos e as melhores possibilidades de trazermos para fora aquelas partes de nós que estão em desenvolvimento, estão em aprimoramento e que, portanto, merecem esse cultivo diário, persistente e perseverante, para que elas possam se solidificar, se robustecer e realmente se converterem em qualidades perenes do nosso espírito. O tema Inimigos Desencarnados, que é do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, carrega inúmeras ponderações para todos nós. E eu fico imaginando como nós, encarnados, muitas vezes, espíritas, que nos colocamos num lugar de esclarecimento, de muita leitura, de uma ideia de caridade, de amor, de auxílio, como nós muitas vezes nos sentimos assustados quando nós imaginamos que existe um irmão desencarnado que nos toma por adversário ou que se sente como sendo o nosso inimigo ou um tomador de justiça por algo que porventura nós lhe tenhamos feito num passado que na grande e imensa maioria das vezes nós não lembramos. E assim, os processos obsessivos, eles estão calcados nessa relação entre o encarnado e o desencarnado e muitas vezes naquilo que foi esse histórico, naquilo que foi a forma como nós nos afetamos mutuamente em algum tempo, muito embora a maioria de nós não tenha nenhuma lembrança desse tipo de coisa, e muitas vezes a gente também aí chega a um ponto de
poder ter contato e poder trabalhar essa aproximação. E muito embora, como eu disse no início, mesmo de um lugar de certo esclarecimento e uma condição de leitura e claridade que as lições do Evangelho e os livros espíritas, principalmente os livros do Pentateuco kardeciano, vão trazendo para nós em termos de esclarecimento, a gente ainda tende a tremer nas bases e fica morrendo de medo, querendo se livrar, e aí a gente corre para a casa espírita para tomar passe, para fazer desobsessão, para fazer cirurgia espiritual, para fazer algum tratamento, para nos livrar daquele problema que é o obsessor, o inimigo desencarnado. A gente não entende que se tem algo que liga ele a nós, por alguma razão, que é energética, né, que é representativa a partir de uma memória ou de sentimentos, de emoções e de eventos, tem algo em nós que permite que ele também se aproxime de nós, ou seja, a possibilidade das atrações e das aproximações, ela não é unilateral e pertinente exclusivamente a esse que de repente descobre que eu estou encarnado e vem perseguir minha vida, atrapalhar minha vida, fazer coisas com a minha família, colocar pedras no meu caminho. E aí nessas horas a gente esquece completamente que essas situações todas que muitas vezes a gente atravessa no cotidiano da existência, elas aparecem também porque fomos nós que plantamos, né? Ninguém tem nenhum processo que atravesse, ninguém tem nada que chegue ao seu caminho que não tenha uma raiz em si mesmo. Então, nós somos os grandes e únicos semeadores da nossa vida. Semeamos no passado, continuamos a semear no presente e continuaremos a semear no futuro. A diferença é que tipo de semente a gente vai escolhendo distribuir na terra na medida em que a gente vai ganhando uma condição de ter mais esclarecimento, mais amorosidade, mais compassividade, mais senso de fraternidade, de coletividade, de cidadania. E quando você começa a olhar por esse viés, o suposto inimigo desencarnado, aquele que pensa diferente da gente, aquele que acha que pode cobrar alguma coisa da gente, aquele que acha que quando passou por alguma situação, ele também era completamente ileso e inocente e ele passou de graça, ele não fez nada nunca a ninguém, então ele não tem esclarecimento, muitas vezes igual a gente, né? Porque a gente também pergunta por que eu? Logo eu que sou tão bom, logo eu que procuro fazer tantas coisas, faço caridade, visito o centro, assisto palestra, oro e faço minhas leituras e faço evangelho no lar, como é que eu, que sou uma pessoa desse jeito, vou estar vivenciando uma coisa dessa? E eu e vocês, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, nós somos pessoas comuns. Nós não somos mais do que pessoas comuns. Pessoas ordinárias, mesmo, né? Nesse sentido de pessoas bem medianas daqui da humanidade, atravessando uma tarefa mediana ainda, porque nós não temos grandes condições de tarefas que exijam cotas maiores de sacrifício. E aí, nesse sentido, muitas vezes nós somos muito semelhantes a esses amigos, né? A esses seres que chegam, porque nós também vivemos os aborrecimentos, as raivas, as tristezas, as vontades de desforra, de dar troco. E é preciso que a gente lembre disso, porque esse é um dos elementos que nos imanta e que abre as portas para que a gente receba a possibilidade
do tipo de interferência que o inimigo desencarnado é capaz de fazer em nossa vida. Uma das coisas que é dito no Evangelho, segundo o Espiritismo, é que Deus não permite que você seja perseguido quando você perdoa. E às vezes essa frase ela pode ser muito mal interpretada, porque você pode ter facilidade de perdoar algumas pessoas e outras não. Você pode ter facilidade de perdoar algumas coisas e outras não. E normalmente a gente vai perceber que quanto mais uma coisa é significativa para nós, quanto mais uma coisa é capaz de tocar uma questão nossa, um problema nosso mais delicado, uma zona nossa mais nevrálgica, mais dificuldade a gente vai ter, porque a gente vai sentir mais lesão no ego. Então, essa ideia de que quando você perdoa, você não vai ser afetado, não é que ela seja falsa. Ela não é falsa, não. É que não é simplesmente a questão de você perdoar aquele espírito. É a questão de você trazer a vibração da prática do perdão continuamente para a sua vida como uma coisa natural daquele que entende que quem falha, que quem erra, que quem tem problemas, que quem é humano, naturalmente vai vivenciar dias difíceis, dias melhores, vai ser agradável um dia, no outro dia vai ser azedo, vai ser brando num dia, no outro pode ser rude, e com as características que a humanidade e nós dentro dela ainda carregamos, né, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, é muito fácil que todos nós sejamos alvo do sentimento de melindre, de mágoa, às vezes até de rancor e de amargura mesmo, porque as coisas que mexem no nosso ego, elas acabam afetando a gente. E elas, naturalmente, vão gerar desde um simples desapontamento até, muitas vezes, uma grande ira, que o ser humano tem essas polaridades e essas possibilidades, e basta que a gente se olhe mesmo e perceba o quão humanos nós somos. E aí, nessa perspectiva, o irmão desencarnado que carrega esse lugar de inimigo, ele é um instrumento. Se ele se aproximou de nós, se a lei permitiu que houvesse maturidade para poder existir essa aproximação, provavelmente é porque já é o momento de haver reconciliação. Provavelmente já é o momento de haver algum processo de doutrinação. E a doutrinação aqui não é só do desencarnado. A doutrinação é do encarnado. Então você sabe, você que frequenta a casa espírita, ou talvez você que esteja assistindo não frequente, você sabe que quem vai fazer um tratamento espiritual de desobsessão, o tratamento não é só para o desencarnado através do socorro mediúnico, através dos passes. O passe vai trabalhar o irmão desencarnado, mas vai trabalhar também os fluidos pesados que muitas vezes estão no campo áurico do irmão encarnado que está sofrendo o processo obsessivo, a perseguição espiritual. E a grande transformação que precisa acontecer é no encarnado. Porque quando o desencarnado consegue sentir que aquela pessoa ela não é mais a mesma, que ela está pelo menos fazendo um esforço de transformação, e aqui a palavra esforço é uma palavra de ordem fundamental para todos nós, nós entendemos que esse esforço faz toda a diferença. E é um esforço que não é porque eu vou fazer esse trabalho de doutrinação, de modificação, de transformação da minha vibração porque eu quero me livrar dessa dor de cabeça.
é um trabalho de esforço, porque eu compreendi que a minha alma precisa de reforma interior, que a minha alma precisa trazer essa reforma interior, não só nas palavras bonitas, nos conselhos, nos discursos polidos, em que eu vou parecer que sou alguém evangelizado, espiritualizado. Parecer que, caro irmão, não é nada. É uma casca. Nada substitui a atitude. Nada substitui a coerência entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós dizemos e pensamos. Eu friso dizemos e pensamos porque às vezes você pensa uma coisa e pode dizer outra. Então é preciso que exista coerência entre o que nós pensamos, entre o que nós sentimos, entre o que nós dizemos e entre o que nós fazemos. E isso naturalmente exige um esforço contínuo, não no sentido de que você vai exigir de você mais do que você pode dar, ou que você tem que ter uma performance de reforma íntima para alcançar um patamar X. Esqueça isso. A gente tem que fazer o melhor que pode. A gente tem que fazer o melhor que pode de coração, dentro daquilo que a gente já está maduro para fazer. Até porque, se você quiser fazer uma coisa que você não está maduro para fazer, você vai tentar, mas você não vai conseguir. Você vai fazer só até onde você consegue. E até onde você consegue é um bom lugar. Até onde você consegue com desejo de ser mais útil, desejo de ser melhor, desejo de ser mais feliz, desejo de ser um instrumento de maior felicidade também para os outros, isso não tem preço. Isso transforma. E era isso que Jesus dizia quando ele falava que certos irmãos só se modificam com jejum e oração, porque são espíritos endurecidos. Então, se você lembrar bem do filme de Valdo Franco, você vai ver que ele sofreu uma perseguição espiritual por conta de algum processo passado e desde criança ele acordava apavorado com a presença daquele irmão que parecia ser um clérigo, alguém assim da igreja, não sei dizer, mas pelos relatos parece que sim. E você vai vendo que dentro do processo dele de caminhada, em que ele vai descobrindo não só o processo mediúnico, os trabalhos mediúnicos, o consolo que ele vai levando, mas também a caridade material, quando ele descobre essa vocação de uma paternidade espiritual e ele vai adotando tantas crianças, ele parece que chega a adotar mais de 600 crianças, considerando até hoje aqui, e num dado momento de todo esse processo de perseguição, um processo em que ele é tão acossado que ele quase tenta suicídio, como você vê no filme mesmo, você vai perceber que num dado momento chega uma criança que é deixada à porta da casa do caminho, da mansão do caminho, e essa criança era a reencarnação da mãe do perseguidor espiritual. E o perseguidor diz: eu não sei se eu vou conseguir lhe perdoar, mas eu acho que as coisas podem ser diferentes. Cuide dela para mim. E ele recebe aquela criança, ele sabia, ele tinha entendido e sentido que aquela criança era um ser significativo, ele sabia que havia sido uma mãe amorosa para aquele irmão perseguidor, e ele acolhe tão genuinamente, ele acolhe como filha, e esse gesto muda tudo. Esse gesto faz toda a diferença. E essas coisas são tão simples e ao mesmo tempo tão ricas e tão poderosas. Uma atitude verdadeira, uma atitude genuína, uma demonstração inteira, presente, real, de amor, né, de compassividade,
de disponibilidade para se doar, para fazer algo em favor de alguém. E isso sensibiliza não só os desencarnados, isso sensibiliza todos que estejam num ponto de poder sensibilizar o seu próprio entendimento, o seu coração, o seu espírito, né? A gente não tem que fazer as coisas, nem mesmo o processo de reforma íntima, imaginando que vai obter esse tipo de resultado. Que quando a gente faz isso, pensando que vai ter esse tipo de resultado, eu vou sair daquela vibração, eu vou sair da sintonia, eu não vou mais ficar no alcance desse espírito obsessor. Quando você já pensa assim, você já dilui a potencialidade daquilo, porque aquilo fica menos espontâneo. E em sendo menos espontâneo, perde um pedaço da sua força e da sua capacidade sensibilizadora, até porque você só sensibiliza alguém quando você consegue trazer elementos que saem de dentro do seu coração, da sua alma. E é tão visível quando alguém traz algo que é do seu coração, é tão perceptível quando a gente consegue de fato trazer algo que é oriundo desse lugar mais profundo da gente, um lugar verdadeiro, né? Mesmo que seja ainda um lugar incipiente, considerando nosso trajeto espiritual aqui ainda tão primário, ainda tateando por onde nós caminhamos, tentando acertar, né? Mas tudo isso é valorizado. Cada pequena coisa que nós trilhamos é valorizada. E esse irmão desencarnado, o inimigo desencarnado, pode um dia, quem sabe, ser convertido em um amigo, em um irmão. Perceba que a relação que existe entre nós e o adversário, ela não precisa passar exclusivamente pelo elemento do desencarnado. Às vezes dentro da sua casa, do seu ambiente de trabalho, inclusive até às vezes dentro do seu ambiente de trabalho espírita, você vai ter as relações que são as mais fáceis, que são as mais fluidas, aquelas que são as mais nutridoras, e você vai ter aquelas relações que são as mais difíceis, que são as mais desafiantes, que carregam o potencial de mexer mais conosco. E lembre-se que às vezes somos nós que estamos na posição do adversário. Às vezes somos nós que estamos na posição do ponto de vista da prevenção, da dificuldade de conseguir estabelecer uma comunicação pacífica, não é passiva, mas pacífica, com menos violência, com mais clareza, com pelo menos um pouquinho de humildade, com um pouco de exercício de silêncio, de escuta. Às vezes somos nós. Às vezes nós somos exatamente aquele elemento que está precisando se converter num elo, em vez de ser um traço de separação. E todas as pessoas em torno de nós, quer sejam elas encarnadas, quer sejam elas desencarnadas, que porventura ainda tenham uma dinâmica conosco de adversidade, de inimizade, todas elas são um convite do Cristo para nós superarmos nosso amor egoísta, superarmos
as dificuldades que esse egoísmo propõe, quando nos coloca tão e sempre em primeiro lugar em todas as coisas e sempre querendo ter razão em tudo e fazendo querelas e brigas e disputas por coisas que são ridículas, pequenas, às vezes mesquinhas, coisas que na semana que vem você nem vai lembrar porque você discutiu. E aí, quando você olha para trás e pensa nessa carreata de situações repetidas, você vê que você desgastou sua energia com coisas que você nem sabe mais o que elas são. E muitas vezes simplesmente é porque foi o orgulho que foi ferido, foi porque você queria ser escutado, às vezes você queria um pouco de atenção. E uma das coisas que a gente vai enxergando quando a gente tem que lidar com o adversário é que, primeiro de tudo, não existe isso de não ter adversário, né? Existem as polaridades, existem as divergências. Nem o mestre passou pela vida sem adversários. Porém, existe aquela outra categoria de adversários, que são os adversários que a gente cria pela nossa intolerância, pela nossa intransigência, né? Pela nossa dificuldade, muitas vezes, de lidar com o diferente. Verdade, às vezes o outro também é um pouco difícil, ou muito difícil, né? Não vamos colocar panos quentes. Então, mas assim, cada um precisa saber de si. Acho que pensar num tema como esse é sempre um convite a trazer uma compreensão de que eu também sou responsável pelas reações e pelas relações que eu tenho e teço. Então, o outro vai fazer o que ele puder e o que ele quiser, mas se eu já sei que é para ser de outra forma, se eu já compreendo que pode ser de outra forma, se eu já tenho instrumentos para poder fazer de outra forma, eu devo fazer. E nesse sentido, faça a sua parte. Não deixe que o outro defina quem você é e como você vai agir. Eu me recordo aqui de um processo que eu mesmo atravessei ao longo de muitos anos, num grupo espírita do qual eu faço parte, fiz parte, de uma perseguição espiritual. Uma perseguição espiritual de muito tempo, que envolvia praticamente todos os elementos daquele grupo. E ao longo do processo de doutrinação de um dos irmãos, que era um desses perseguidores espirituais, ele era um espírito planejador, muito inteligente, muito esperto e astuto e muito vivido. Mas ele era muito árido. Ele não tinha felicidade na alma dele. E ele me disse, através da minha mediunidade de psicofonia, e em alguns momentos através da minha mediunidade de escuta, ele me disse que a equipe dele, junto com ele, havia imaginado todas as alternativas de resposta possíveis para qualquer cenário, porque a ideia dele era dissolver aquele grupo a qualquer custo. E ele ainda disse uma outra coisa. Ele disse, não pense que você é especial, que esse grupo é especial, não, porque não é só esse grupo que a gente atua. A gente trabalha em diversos núcleos para poder gerar desconfianças, discórdias, pontos de vista, mágoas, afastamentos, vaidades feridas, e nós sabemos cada ponto fraco de vocês, cada coisa que vocês carregam aí dentro do seu espírito. Pois bem, o tempo foi passando e durante muito mais de 1 ano, 2 anos, esse espírito aparecia muitas vezes na percepção da visão espiritual.
mas aí não se mostrava, e depois de um certo tempo ele começou a vir e trazer mensagens ameaçadoras e difíceis, e, enfim, trazendo aquela imagem, né, da ideia de que ele estava ali olhando para a gente, que as coisas iriam acontecer do jeito que ele tinha previsto, tudo mais. E ele foi doutrinado por muitas semanas. E o interessante é que esse espírito, ele foi doutrinado e auxiliado, ele foi visto em outros centros, por pessoas que não sabiam de nada e que descreviam a mesma entidade, né? Só para mostrar como o processo de espiritualidade, ele não se circunscreve a um lugar só. A espiritualidade é uma só e ela atua num todo, né? Então, como ele dizia que atuava em muitos núcleos de trabalho espiritual, então naturalmente esses núcleos onde ele apareceu eram os núcleos onde ele atuava também com a equipe dele. E eu sei que ao longo do tempo, na medida em que ele foi sendo doutrinado, e foram doutrinas assim bastante desafiantes, porque aparentemente não tinha nenhuma resposta de sensibilização para aquele coração ainda tão endurecido, como se ele tivesse esquecido o que era o amor. E houve um dia muito especial que, por alguma razão que eu não vou saber dizer, ele foi tocado. E ele entrou em choro convulsivo, um choro muito sentido. E ele dizia também que ele não tinha nem coragem de pedir perdão, porque ele sabia a extensão do que ele havia feito. E ele não tinha como desfazer aquilo. E o tempo foi passando, a gente acolheu, a equipe espiritual acolheu, ele foi encaminhado para um núcleo de socorro espiritual que era compatível com o processo dele. E ele, sempre que se aproximava de mim, eu sentia a culpa que ele carregava por ter tanta consciência das coisas como eram, né? Como haviam sido feitas, planejadas. E como ele não estava mais dentro da equipe que ele comandava, ele não tinha como intervir. E na verdade é um espírito desse que chega na nossa vida, num grupo, ele não vai usar nunca senão o material que nós mesmos lhe dermos. E isso era uma grande lição para todos nós. Repensarmos nossas posturas, sabe? Eu estou partilhando isso aqui para vocês saberem como isso é comum. Como às vezes você tem perseguições que têm uma gravidade milenar, como essa era, por exemplo. E na última vez que ele apareceu para mim, a última vez mais significativa que ele apareceu para mim, e as coisas ainda estavam acontecendo com bastante dificuldade naquele processo de grupo, ele virou para mim e disse, falando da equipe dele, da ex-equipe dele, que ainda atuava, né, no local de trabalho onde nós estávamos, ele disse, a única coisa que eles não esperam de vocês é o amor. Se vocês agirem com amor, se colocarem com amor, vocês vão ter um outro resultado, porque isso não é esperado. Então, eu digo a vocês, e relembro a mim mesmo, como é importante o exercício contínuo do amor, dessa virtude
que nos convida continuamente a sairmos do nosso próprio umbigo, a pensarmos no bem maior, a pensarmos no alívio do nosso irmão, a pensarmos em coisas maiores do que nosso mesquinho orgulho e vaidades, a pensarmos e agirmos de uma forma a considerar que existem outras dores além das nossas, que existem dificuldades diferentes além das nossas, que se nós temos dificuldades e que se nós temos sensibilidades, todos os outros também têm. E o quanto isso nos aproxima do nosso irmão. O quanto isso nos aproxima de uma capacidade de compreender o quanto somos tão semelhantes, tão parecidos e que atravessamos tantas dificuldades iguais, mas achamos que atravessamos com exclusividade. Não se iluda. Nós estamos todos no mesmo barco. Quando surgirem os desafetos espirituais ou os desafetos encarnados, o elixir sempre foi e sempre será o amor. E quando o amor está em ação, o amor se chama caridade. Portanto, como já dizia Paulo de Tarso, fora da caridade não há salvação. Como já dizia Paulo de Tarso, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um símbolo que retine, ou como um sino que ressoa. Serei frio como metal. Ainda que eu dê todos os bens que eu possua e faça todas as coisas pelas pessoas, pelo mundo, se eu não tiver amor, eu não terei absolutamente nada. Então, não é que o amor é um segredo. O amor nunca foi um segredo. O amor sempre foi a viga mestra da orientação crística, da ética crística, da lei que rege a vida, a existência e a evolução. Então o amor não é um segredo. O amor é a chave. É ele que converte obstáculos em pontes. É ele que dissolve mágoas. É ele que derrete corações endurecidos. É ele que cura as feridas. É ele que nos salva de nós mesmos. Porque no fim das contas, meus amigos, nosso maior inimigo está dentro de nós. E é esse inimigo interior, a ignorância, o apego e o egoísmo. São esses que devem ser tratados, acolhidos com amor, tratados com amor e cuidados com a perseverança daquele enfermeiro que só sai do pé da sua cama quando você se restabelece. Se essa é a sua meta, alcançar esse amor e essa transformação íntima, não deixe para amanhã, é agora. Esse amor é a chama que se acende na nossa alma e que faz com que qualquer coisa que se aproxime de nós se contagie com ele e se converta. Se não for possível que ele se contagie, é repelido. Então, é a chave para nós. Amemos, façamos o melhor que possamos. Aproveitemos cada oportunidade de fazer o bem, de pensar no bem e de falar no bem. Mas também
de impedir o mal, de impedir o erro, de impedir humildemente e despretensiosamente todas essas coisas que nos desviam da estrada crística que temos dito querer seguir. A todos vocês, suas famílias, seus lares, suas vidas, imensa paz e felicidade imorredora. Até a próxima.